Vamos agora fazer análise do áudio de um ping de sonar real. E para isso, mais uma vez aqui, nós vamos começar ouvindo, né, como que é o ping do sonar real. Então nós vemos aí que ele é bem diferente do ping do sonar de efeitos sonoros, né? Esse áudio em particular ele tem apenas uma execução desse ping de sonar e nós percebemos, né, o efeito sensorial que esse áudio causa é a sensação de um apito que vai ficando mais agudo, depois ele estabiliza num valor e dá um apito ainda mais agudo ao fim, né? Então, se você quiser repetir aí a percepção que você vai ter sobre esse áudio, você pode voltar ao vídeo aí e ouvir novamente, tá? E como existe claramente uma dinâmica nesse apito, nós vamos repetir a análise parecida com a que nós fizemos de comparar aspectos sucessivos para alguns trechos de amostras desse áudio. O código está praticamente pronto, né? Eu posso apagar esse aqui que se tratava de informações específicas do ping de Hollywood, né? Eu devo alterar o arquivo que eu vou carregar nas amostras. O nome do novo arquivo é esse aqui, ping sonar real, que eu copiei. E eu vou comentar tudo aqui para fazer aquela mesma análise, de ver quantas amostras ele tem aproximadamente, e inclusive fazer um gráfico aqui, para a gente observar qual é efetivamente a duração do ping do sonar. Então a única coisa que o meu programa fez foi carregar as amostras aqui no vetor de amostras e a taxa de amostragem na variável fs. Vamos ver qual é o formato das amostras. Então nós temos 230.400 amostras em 2 canais, tá? Então nós vamos precisar sim desse código aqui para juntar ambos os canais. E vamos fazer aqui temporariamente aqui o gráfico. Nós vemos aqui o que parece ser 3 regiões, né? Então a primeira região aqui, uma segunda aqui e uma terceira aqui. Vou gravar aqui mais ou menos qual é a amostra de cada região, onde é que cada região começa, que hoje nós vamos começar a fazer uma sequência de espectros e seria interessante nós sabermos em que região nós estamos, certo? Então essa primeira região ela começa por volta da amostra aqui, por volta da amostra 32.000. Eu vou anotar isso aqui. Essa vai ser também a região de amostra que nós vamos começar o nosso estudo. Essa primeira região ela parece estar dividida em 2 etapas, né? Eu vou então apenas verificar aqui quando é que essa segunda etapa começa. Aqui talvez por volta da amostra 58.000. A terceira região ela começa aqui na amostra de número 77.000. E ela começa a aumentar a amplitude e termina essa etapa de aumento de amplitude aqui por volta da amostra 90.000. Vou chamar essa fim do aumento da amplitude de estabilização da amplitude. E a última região está aqui, esse pulso, na região de amostra 120.000. A partir aqui da amostra, aqui por volta de 150.000, já não tem nada de interesse, certo? Então eu vou estimar a quantidade de espectros que eu vou fazer, considerando o fim na amostra de número 150.000. Porque a partir daqui as intensidades são muito baixas, tá? E aqui eu vou descomentar aqui toda essa região e vou remover aqui esse gráfico no tempo. E nosso código, o que ele fazia? Ele calculava as matrizes para o
realizar a análise, né? Ou seja, obter os componentes de frequência, e eu calculava os componentes de frequência repetidas vezes, certo? Só que nossos fenômenos agora eles começam em torno da amostra 32.000, certo? Então eu vou começar aqui da 32.000 e ele vai aproximadamente até a 150.000. Isso significa que eu poderia repetir esse estudo 12 vezes. Então vou botar aqui o i até o 13. Então nós iremos do 0 até o 12. 12 vezes 10.000 mais 32.000, o estudo que nós vamos fazer, ele vai estar em torno da frequência da amostra 152.000, tá? Ou seja, um pouco depois do que a gente estimou como sendo o fim da execução daquele ping de sonar real, tá? E o gráfico vai ser exatamente o mesmo. A única coisa que eu vou acrescentar aqui é para, antes de fazer o gráfico, ele nos informar qual a região de amostras em que ele está. Então ele vai nos dizer região entre as amostras, o número inicial da amostra e o número final da amostra. Eu vou apenas mudar aqui o valor padrão do separador, colocar vazio e vou preencher com espaço aqui para que fique coerente. E vamos executar aqui. Eu deixei de colocar esse print aqui, apenas corrigindo. Bom, então nós estamos vendo aqui no primeiro gráfico que a região entre as amostras 32.000 e 34.000, que é o começo aqui do nosso estudo, de fato, esse ping do radar real, ele também é composto de um assovio que tem praticamente uma única frequência, né? Porque nós observamos aqui um pico acentuado em uma única frequência, e essa única frequência aqui está em torno de 2.540 Hz. Vamos ver o próximo aqui. Já é possível observar um pequeno desvio entre o gráfico novo, que está em azul, e o gráfico antigo, que está em vermelho. Então, o pico do gráfico vermelho estava em 2.534 e o novo está em 2.624. Então, nós tivemos aí quase 100 Hz de diferença no pico, que talvez seja aquela sensação de aumento de frequência do apito que nós ouvimos no áudio. Agora nós estamos aqui entre as amostras 52.000 e 54.000. Nós estamos vendo que, novamente, o gráfico novo que está em azul, ele tem um pico de frequência em 2.700 Hz, enquanto que o anterior estava em 2.624. Então nós tivemos aí mais um avanço na frequência central aqui do pico, e mais uma vez apenas um pico, né? Ou seja, o que demonstra que parece ser de um assovio que é uma senoide pura, né? Próximo gráfico agora aqui entre as amostras 62.000 e 64.000, e um novo avanço. Ou seja, nós de fato estamos aqui naquela região em que existe um avanço na frequência, né? Então o antigo pico em 2.700 Hz e o novo pico em 2.800. Vale a pena lembrar aqui que nós ainda estamos naquela região que nós chamamos de primeira região, tá? Nós estamos entrando agora no que nós chamamos de segunda etapa, né? Aparentemente, aquele efeito visual da segunda etapa não tinha nada muito relevante, né? Porque agora nós continuamos a observar o avanço aqui de 2.800 para 2.900 Hz. A estabilização vai chegar daqui a 2 gráficos, certo? Então, nós estamos ainda na amostra de número 72.000. Aliás, no próximo gráfico nós já vamos estar aqui na segunda região aqui, que começa na 77.000. Então, mais uma vez, nós temos aqui um pico, uma frequência ainda maior, certo? Com relação ao gráfico anterior. Pico aqui em 3.060, enquanto que o outro pico era em 2.900.
E aqui nós já estamos na segunda região, certo? Aqui, dentro da segunda região, a gente observa uma estabilização da frequência, né? Então, o gráfico anterior aqui em 3060 e o atual em 3060 também, com a diferença de que nós temos uma mudança na amplitude, né? Nós observamos que haveria uma estabilização da amplitude aqui em torno da amostra de 90.000, né? De fato que a frequência continua constante e a amplitude é aproximadamente igual, né? Agora ela está apenas um pouco abaixo da frequência da amplitude do gráfico anterior. Agora a amplitude está caindo, nós já estamos na amostra de número 112.000. E agora nós tivemos uma mudança abrupta aqui mais uma vez. Lembrando que nós entramos aqui na frequência, na amostra de número 122.000, que é o que nós registramos aqui como sendo a terceira região. Então, no gráfico anterior, nós tínhamos aqui 3.060 Hz, agora nós temos 4.160. Então, foi um pulo de mais de 1.000 Hz e um pulo que não se compara com nenhum salto anterior, porque os saltos anteriores, a cada 10.000 amostras, era aproximadamente entre 80 e 100 Hz de variação. Isso aqui parece ser o que é aquele apito agudo final da execução do áudio. Aqui aparentemente tem um pequeno eco, né, do apito anterior, e o último apito aqui ele praticamente desapareceu já, né? Porque nós estamos aqui perto dos 132.000 e nós estimamos aqui o fim do apito na amostra de número 150.000. Aqui, aparentemente, são amostras grandes, não é isso? Mas não é, tá? É só olhar a escala aqui. As intensidades são baixíssimas, certo? Então, aqui certamente é só o eco, tanto do último apito, que estava lá em torno de 3.060, como do apito final aqui, em torno de 4.100. E aqui, mais uma vez, o gráfico azul é o novo. As amplitudes são muito baixas aqui, o que de fato caracteriza aqui o fim do nosso estudo, né? A amostra de número 152.000, e a gente estimou o fim aqui no de 150. E de fato esse foi o último gráfico realizado. Então nós conseguimos inclusive ver a quantidade de harmônicos, né? Os sons gerados por esse sonar não contém harmônicos, né? É um pico numa frequência única, o que indica que provavelmente é um som senoidal, certo? Porque ele não tem harmônicos. E nós conseguimos inclusive medir a variação das frequências. Nós conseguimos ver quantitativamente aquele efeito do aumento da altura do som, sua estabilização e execução de um ping muito mais agudo ao fim, né? Você pode voltar aí para o começo do vídeo e escutar novamente o som desse ping de radar e ver como é que ficou aí essa nossa análise, certo? E era isso que nós tínhamos para mostrar, certo? Nós realizamos aqui a obtenção dos espectros do ping do sonar estilo Hollywood e desse ping de sonar real, né? Eu pus aqui a fonte de onde eu tirei ambos os áudios, tá? Eles foram extraídos de vídeos do YouTube e espero que vocês tenham compreendido bem aí como fica o espectro, esse gráfico, a relação entre amplitude e frequência, e devido à grande quantidade de valores, como é mais fácil de interpretar os dados por meio de um gráfico, e esse gráfico é chamado de espectro de frequências, tá? Inclusive, nesse caso aqui, nós nem utilizamos, né, para fazer o estudo desses áudios, o espectro de fases. Era isso que a gente tinha para apresentar para os senhores e até uma próxima oportunidade.